Como a TV está se diversificando tanto com a TV a cabo, enfim, com a internet, às vezes a gente tem uma multiplicidade de realizações que às vezes não passam meio batido. Então, outro dia eu percebi que as séries da HBO, por exemplo, que são uma novidade, que estão trazendo gente nova para a TV, são muito pouco conhecidas. Quer dizer, tem muita gente. Quer dizer, quem tem HBO? É um número muito pequeno de gente. É muito pequeno o número de pessoas que têm TV a cabo e é menor ainda o número de gente que tem TV a cabo com HBO, né? Então, muitas vezes, um trabalho que é muito interessante, que poderia ser mostrado na TV aberta, né, e poderiam ser programas que enriqueceriam muito a programação da TV aberta, circulam pouco porque estão aí numa TV fechada. Então, eu acho que as séries da HBO, e tem várias delas, enfim, Alice, Os Filhos do Carnaval, Mandrake, enfim, tem várias que devem ser lembradas como exemplos de coisas que poderiam também estar na TV aberta, né? Talvez se encontrasse uma forma de... Ou que pelo menos fossem lançadas em DVD, porque nem isso elas são, né? Então... É uma pena, porque é um investimento de recursos e de equipe numa coisa que é pouco vista, né? Mas a gente tem guerreiros que permanecem na TV aberta e fazem coisas interessantes. Enfim, nas novelas, os veteranos como Silvio de Abreu, Gilberto Braga, estão aí enfim, topando o desafio de escrever em um momento em que a televisão está mudando tanto, né? Eu acho que não é fácil para quem viveu tempos onde havia uma estabilidade maior de estilo, né? E de programação e de público, né? Trabalhar em momentos mais instáveis, como os que a gente está vivendo hoje. E existe, enfim, numa geração mais nova, o Guel Arraes, eu acho que faz um trabalho que é muito interessante, dirige um núcleo que faz muitas coisas, que busca tá experimentando e está inventando coisas novas e não desiste de trabalhar na TV aberta para públicos bastante amplos. Enfim, nesse núcleo, enfim, trabalha, por exemplo, Jorge Furtado, que é uma pessoa oriunda do cinema, que continua fazendo cinema. Eu acho que tem aí uma parceria entre a Globo e a Casa de Cinema de Porto Alegre, que é interessante e que produziu coisas bastante interessantes. A Regina Casé, o Hermano Viana, que fazem programas desde para grandes públicos no Fantástico, como para públicos menores, como um Pé de Quê, que é uma série que eu acho muito legal. Para aquela nossa discussão do que é educativo e o que é entretenimento, né? Aí tem aí um exemplo que que seria reduzir, classificar de uma maneira ou de outra, né? Então, eu acho que são pessoas que estão trabalhando justamente nas fronteiras dos gêneros e procurando inventar formatos diferentes que estejam adequados a essa televisão mais diversificada que a gente tem hoje, né? De um lado mais segmentada e de outro lado que permanece, né? A TV aberta ainda é uma janela muito forte enfim, a programação dela merece uma atenção de pesquisa, e eu acho que esse é um núcleo de gente que não desiste de estar fazendo pesquisa, né? Tem gente nova fazendo novela também, que é um formato que continua sendo muito popular e continua na linha de frente, embora a audiência esteja diminuindo e, enfim, entrar na linha de produção desse gênero não é uma coisa fácil. É o gênero onde rola mais
enfim, os recursos que financiam a televisão passam muito por aí, a pressão, portanto, é enorme, né? E as pessoas que topam enfrentar esse desafio, eu acho, e com contribuições diferentes, eu acho que é impressionante. Então, eu acho que Cordel Encantado é um exemplo que merece ser mencionado, né? Que é dirigido pela Maura Maltner, escrito por Tuca Rashid e Thelma Guedes. Eu acho que tem uma relação entre direção e roteiro que é interessante aí, e tem uma busca de trabalhar num registro que não seja o registro realista ou naturalista que vigora e enfim, que domina a televisão. Então, é sempre interessante você ir para um registro que é mais da fábula, que topa lidar um pouco com a fantasia. Isso também fez o Luiz Fernando Carvalho em várias das propostas e séries que ele vem dirigindo. Hoje é Dia de Maria, eu acho que traz essa preocupação muito claramente, quer dizer, trabalha num registro que é o registro da fantasia, do conto de fadas, e inova muito em termos da linguagem visual, do trabalho de cenário e figurino. São trabalhos primorosos que se diferenciam já pelo aspecto visual, né? A Pedra do Reino é um outro exemplo que reuniu uma energia criativa no set muito interessante, misturando profissionais que atuam normalmente na televisão com profissionais locais, atores de teatro Cacá Carvalho, que foi lá, fez oficina com atores locais. E essa energia de criação era muito sensível no set, que, por sinal, era um set lindo em termos de cenografia. Os cavalos eram maravilhosos, as roupas. Os figurinos da Luciana Buarque, que trabalhou com costureiras locais, fez lá uma oficina e o resultado é muito lindo. Então, havia uma energia de troca, né, muito intensa lá na filmagem, no set da Pedra do Reino, que talvez não tenha se traduzido de maneira tão potente no resultado final. Mas são coisas que estão buscando novidades, e eu acho que elas devem ser vistas como tal, né, e elas devem ser admiradas como tal, num panorama que é muito deserto, né? Eu acho que a TV aberta hoje, enfim, predomina o deserto, né? E isso é muito triste. Eu acho que é um instrumento que tem um potencial enorme de estar, enfim, como eu já falei, alimentando e desenvolvendo as mentes criadoras do futuro. E a gente merece mais do que um deserto de programação.